Aparência, comportamento e comunicação. Esses são os 3 pilares que norteiam uma das profissões do futuro, segundo o New York Times. Acompanhe as novidades, tendências e dicas sobre esse universo que está mudando a forma como nos vemos e como somos percebidos. Podcast Profissão Consultoria de Imagem, uma produção original Centro-Europeu. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Mari Valentini, consultora de imagem e estilo formada pelo Centro-Europeu. E estamos aqui hoje no podcast Profissão Consultoria de Imagem, que é uma iniciativa do Centro-Europeu. E hoje nós temos convidadas maravilhosas aqui, super especiais, a Cris Azevedo e a Fran Almeida. E o tema de hoje do nosso podcast é Digital Influencer. Nós sabemos que hoje em dia, né, meninas, como é importante em qualquer profissão a gente se posicionar, né, estar nas redes sociais, mostrando o nosso posicionamento, mostrando o nosso dia a dia, mostrando quem somos, porque isso faz parte também do nosso trabalho, principalmente consultoria de imagem, né, onde a gente fala muito sobre a imagem pessoal, posicionamento, etiqueta, comportamento. Então, estar nas redes sociais, sejam elas quais forem, é muito importante, né? E vocês duas se tornaram grandes digitais influencers de sucesso, que todos conhecem. E aqui a gente vai debater um pouquinho, vou fazer algumas perguntas para saber como é que foi esse processo, né, com vocês. Primeira pergunta que eu queria saber é, vocês imaginavam que se tornariam digitais influencers como consultoras de imagem? Não sei, Cris, mas eu não imaginava. Não. É que, na verdade, eu fiz o caminho inverso, né? Eu comecei um pouquinho como influenciadora digital, para depois me encontrar como consultora de imagem. Então, que legal. Na verdade, eu troquei um pouquinho assim, né? A gente acaba, as pessoas fazem um curso de consultoria, entendem que tem que entrar nisso, e eu comecei um pouquinho antes como influenciadora e depois como consultora. E aí eu tive um trabalho um pouquinho de fazer a estratégia de mudar, inclusive, o olhar das pessoas, né? Olha que bacana. De influenciadora para consultora. Uhum. Mas, graças a Deus, deu certo. E uma questão de perguntar para vocês, quanto tempo demorou? Claro, cada uma é diferente, foi, né? Até os caminhos foram super diferentes uma da outra. Uma começou como consultora, né? Sim. Depois digital, e a outra como digital e depois consultora. Quanto tempo demorou para, assim, realmente para vocês se tornarem digitais influencers? Então, como a Cris estava falando, para ela foi o caminho inverso. Até hoje eu ainda sinto dificuldade, assim, as pessoas falam, poxa, você é uma digital influencer. Às vezes, várias vezes eu estou em algum lugar e a pessoa fala, nossa, eu te sigo. Para mim ainda é assim, não entrou assim na minha cabeça. É algo que eu falo, não, eu não faço ainda a diferença, né? Eu ainda tenho dificuldade, continuo com a minha cabeça de consultora, mas eu ainda não liguei que eu ainda sou uma digital influencer. Porém, acabam surgindo marcas. E claro que a gente abre o business para várias vertentes. Mas como que aconteceu para mim foi eu fazia as mesmas coisas todos os dias, dando certo ou dando errado. E de repente, num dia do nada, o Instagram de repente resolveu olhar para mim e falar, essa eu vou abençoar hoje. E daí foi o que aconteceu. Então não teve um trabalho pensado para isso, foi um trabalho totalmente pensado para consultoria e acabou dando nesse resultado que deu. Não sei o que aconteceu, mas para mim foi assim. Que legal. E para você, Cris? A gente começa a ver a diferença e ver que a gente... Foi o que eu até falei na palestra de semana passada, né, em São Paulo. A gente percebe que todo mundo influencia de alguma maneira, né? Essa que é a verdade. As pessoas tendem a associar a influência digital com muitos seguidores. Mas quem tem poucos seguidores, 100, 200, 300, se você influencia 20 pessoas que te seguem, você está influenciando. Então, a gente tem que começar a entender que todos nós somos influenciadores. Às vezes a gente tem um pezinho atrás de falar, mas eu sou consultora de imagem, eu não quero ser vista como influenciadora. A gente influencia. Existe a gente influencia um preconceito com uma isso crença, também, né? A gente influencia o nosso cliente a comprar um serviço nosso, né? E aí a gente começa a ver que tá dando resultado quando você posta algo, sem às vezes alguém ter te pedido para postar, mas você posta e aí você passa ali pela loja, né? Eu que moro numa cidade pequena e todo mundo, Cris, a saia que você postou na semana passada, foi assim que eu comecei. A saia que você postou na semana passada, eu vendi 30 no mesmo dia, eu já comprei mais 40 e já tá praticamente tudo vendido. Aí você fala, olha, a minha palavra tem peso, força, né? As pessoas gostam daquilo que eu indico. E aí você começa a ter uma postura de influenciar e
muito importante influenciar para aquilo que de fato você gosta, né? Exato. Que você conhece. Vocês falaram uma coisa muito interessante, que é a minha pergunta, né, aqui agora. O que é ser digital influencer? Né, vocês acham que é uma questão de número, ou uma questão de influência, de influenciar positivamente? O que para vocês é, até para as pessoas entenderem, né, que elas podem se tornar, e às vezes elas até são, às vezes até não são de tanto ainda, não tem tantos ainda seguidores, mas tem um resultado muito positivo para marcas ou para a área profissional dela, principalmente consultoria de imagem, né? O que vocês falam? Para vocês, o que é digital influencer? Como que a pessoa pode ter esse olhar? Que é o que eu trouxe para vocês, né? Que a Fran, por exemplo, né? Hoje ainda até demora um pouco para cair a ficha. Mas o que é ser digital influencer para vocês? Como a Cris falou, não tem nada a ver com números, né? Quando eu comecei na internet, foi mais ou menos... Quando eu saí do curso, na realidade, eu pensei em duas coisas. Quem que vai me contratar? Primeiramente, os amigos que a gente acaba realizando e ele vai nos indicando. Daí, assim, ou eu posso usar uma ferramenta que é totalmente gratuita, que hoje todo mundo fica 24 horas na mão, é aquela telinha, não é mais nada além disso. Então, por que eu não usar essa ferramenta ao meu favor? E a partir do momento em que uma pessoa me manda uma mensagem, a Cris deve receber várias também, poxa, eu nunca usei essa cor, e você me abriu a cabeça, poxa, eu achava que porque eu tinha, sei lá, eu era baixinha, eu não poderia usar determinada peça de roupa. Então é aí que você começa a entender, eu influencio a pessoa, de certa forma, eu toquei na vida daquela pessoa em algum momento. Que legal. Acho que esse é o olhar de você ser influenciador, não é porque ela compra, né, por exemplo, eu vou... Influenciadores colocam de repente algum produto de cabelo. Não é isso. É você tocar, para mim um influenciador é isso, você mudar a vida da pessoa de uma forma às vezes genuína, uma forma muito pequena. Que bacana. É que na verdade a influência ela vai desde a venda de serviços até a venda de produtos, né? Então a gente vai influenciar a pessoa por um critério, eu acho que as pessoas utilizam o critério de admiração, né? Elas te olham, elas admiram o jeito que você ou se comporta, ou se veste, ou se comunica, e aí você vai acabar influenciando de alguma maneira, né? Com certeza. Provavelmente tem várias pessoas que me seguem que nunca comprou algo que eu indiquei, mas que já comprou um serviço, não meu, que às vezes tem gente que me manda mensagem e fala, por conta do seu jeito de falar sobre coloração, eu procurei uma pessoa na minha cidade e fiz a coloração. Então eu estou influenciando a pessoa a comprar o serviço que talvez ela não faria comigo, né, por conta da questão do presencial, mas ela procurou alguém para poder fazer influenciada por mim. Então vai muito além, né, de só um produto, tem muitas maneiras de influenciar. Exatamente, né? E Mari, inclusive, vou falar aqui para todos, eu salvo todos os posts da Cris, porque eu sou super influenciada pela Cris. Já nem imaginava que ela tinha uma fã em Curitiba, eu sou super influenciada. Ai, gente, nem acredito, olha. Não, a Fran, de onde que você é? Qual cidade? Eu sou falante, todo mundo pergunta se é de Curitiba, eu sou de Curitiba. Curitiba. Eu sou de Curitiba, mas eu sou diferente. E a Cris? Eu sou de Resende, que é interior do Rio de Janeiro. E vocês acham que muda muito essa questão de cidade, a questão de influenciar, essa questão cultural? Eu acho que muda bem, né? Interfere bastante, porque as pessoas, dependendo da localidade onde elas moram, onde elas vivem, os costumes são diferentes, né? Exato. O jeito como as pessoas também se comunicam são diferentes. Débora falou, a pessoa pergunta se eu sou de Curitiba porque eu falo bastante, aqui o pessoal não fala tanto e tal. Então, tudo isso acaba interferindo, né? Eu recebo mensagens do tipo, não tem como eu usar o que você usa na cidade que eu moro. Bacana. Porque acaba que muda um pouquinho, né? Legal. Mas a gente sempre consegue trazer algo que a pessoa consegue encaixar no dia dela, né? E consiga influenciar até para testar, né? Talvez, eu acharia que não teria como eu fazer isso ou eu usar isso, mas vendo você fazer, que é uma pessoa que, por exemplo, eu moro no interior, então quem me vê às vezes sempre pergunta, mas você não mora na capital? Aí eu brinco, não, eu sou nascida no interior, mas vestida para a capital. Então lá em Resende eu sou um ponto fora da curva mesmo. Ponto de referência, você é um ponto de referência. É mais ou menos. Mas é legal ver que as pessoas acabam ousando um pouco mais, porque tem alguém que ousa, né? Tem alguém que faz. Então eu influencio dessa maneira. E vocês acreditam também, eu acredito, né? É uma pergunta, mas eu já dou até a minha resposta, que é uma questão de inspiração e admiração? Sem sombra de ser dúvida. Influenciadora? Sim, com certeza. E a questão da profissão, o que é que mudou para vocês? Vocês tiveram
mais clientes? Os clientes começaram a te procurar realmente porque você começou, né? Vocês começaram a ter mais visibilidade dentro do Instagram, posicionamento? Então, a primeira coisa que eu percebi, na realidade, foi assim, um pouco antes, quando eu comecei a dar os meus primeiros passos de crescimento no Instagram, eu fiz uma mentoria curta com a Jaque Molonha, você conhece? E ela trabalha muito forte no digital. E quando a gente começou, Os posts são incríveis mesmo. E uma das primeiras coisas que ela pegou e falou, ela falou assim, olha, pode ser que vocês não fechem todos os dias um cliente, pode ser que vocês não fechem, né, durante o mês, mas se todos os dias alguém te mandar mensagem perguntando do seu serviço, é porque a pessoa entendeu quem você é. E automaticamente no digital foi o que eu percebi. Por mais que não fechem, mas todos os dias nós recebemos mensagem perguntando do serviço. A pessoa às vezes responde, poxa, agora eu não consigo. Mas depois já E tá serviços diferentes, acredito, exatamente, né? Tanto... Foi isso que o digital me ajudou bastante, as pessoas entenderem. E também, no meu Instagram, eu não falo muito de uma forma muito técnica. Eu percebi que o meu público, ele gosta de uma forma muito simples de você falar de cores. Porque é o que as pessoas... Eu acho que a parte técnica tem que ser para os consultores, né? Sim, com certeza. As pessoas não gostam dessa parte técnica. Você identificou o seu público. Exatamente, identifiquei meu público. Eles gostam muito. Então, eles entenderam, poxa, ela fala de cores, mas, nossa, pequenas combinações. Então, para mim, foi muito bom nessa questão. Que legal. E tem uma diferença, uma palavrinha que você falou, que eu acho que é a palavra-chave, pelo que estava aqui também, né? Não sei se ela trouxe essa palavra, porque é o posicionamento que vai fazer a diferença, né? Cada influenciador, ele vai se posicionar com base no seu nicho, na sua profissão, no que é interessante para ele, né? E aí, nós, como consultora de imagem, a gente já é meio que confundida com influenciadora digital. Porque a gente faz muita montagem de look, fala muito sobre maquiagem, cabelo. O universo das influenciadoras digitais é muito esse, né? Sim. Só que o nosso posicionamento tem que ser diferente porque a gente traz informação com técnica, com conhecimento, Legal. né? Essa é a diferença. Esse é o posicionamento que você está falando. Exatamente. Então, a gente tem que pensar muito em se posicionar como consultora de imagem, né? A gente traz conteúdo, a gente faz conteúdo parecido com influenciadores digitais. Não tem problema nenhum, foi até algo que eu falei na palestra, não tem problema porque às vezes, olha o tanto de possibilidade e de dinheiro às vezes que você perde porque, eu não quero ser influenciadora digital e tudo. Eu ia pegar nesse ponto. A crença limitante, né? Que, não quero ser chamada de blogueirinha, de digital influencer. Mas é algo muito positivo, que te traz resultados, Exatamente. né? Eu queria perguntar assim, porque a consultoria de imagem a gente tem diversos serviços. Abrir o leque de serviços sendo digitais influencers? Com certeza, né? Então é algo super positivo. Com certeza. Né? Então, o que vocês falariam para... Pode falar, Fran. Não, eu ia falar assim, até mesmo na questão de um provador, né? A Cris faz bastante, eu acabo fazendo. Quando você fala de um provador, a diferença é que quando você vai explicar para aquela roupa, para a pessoa, por que ela vai usar aquela roupa, para que é, né, aquele corte, aquele tecido, o que faz a diferença, com o que ela pode usar, a versatilidade. Eu acho que essa é a diferença. Nós usamos a parte da digital influência com o que a Cris falou, com o conhecimento. Exatamente. E porque todo mundo trabalha, claro que trabalha por amor, mas todo mundo trabalha por um business, por dinheiro. Claro. Então, se uma marca te procurar e falar, olha, eu gostei muito do teu conteúdo, você dá o conteúdo com conhecimento, por que eu vou falar não só porque não, eu sou consultora, eu vou me limitar? Então, eu acho que sim, as consultoras, elas têm que abrir, até porque nos próximos anos eu acho que não tem mais como voltar atrás. Tem, né? O mundo é digital, o universo é digital, e eu acho que, principalmente para as que estão entrando, as que estão começando, é uma ferramenta de graça, que você pode cada vez mais abrir o seu E entender leque, que, né, como vocês falaram, né? Todo mundo, de certa forma, Todo mundo pode. influencia. Sim. Né? Aí você escolhe se é positivamente ou Isso aí. pro lado negativo. E a questão da crença limitante, né? Eu acho até bem importante, tanto para quem está começando, quanto para quem já está. Isso, já dá a dica aí pra falar. Porque eu contei uma experiência minha, que é o seguinte, eu era advogada. Hoje eu não sou mais, me livrei mesmo da OAB, mas eu era advogada. E mesmo não trabalhando com o direito, nada, trabalhando 100% como consultora de imagem, quando as pessoas me perguntavam qual a sua profissão, eu falava, eu sou advogada. E aí eu percebi que isso era um limite meu de advogada para consultora de imagem, né? Porque a gente pensa o seguinte, o direito, ele te faz fazer uma prova, você passa, é muito difícil, então as pessoas te olham toda assim, igual eu tô vestida, mas eu sou advogada. Nossa, ok, ela é inteligente, né? Não é só a roupa. Aí a gente fala, é consultora de imagem. Já percebi, né? A gente as pessoas tendem a associar tudo que é voltado à imagem a um pouco de futilidade, uma coisa que a gente não precisa. Então, eu tinha muito essa resistência. E aí, quando eu
me livrei disso, né? Muita terapia, graças a Deus, funcionou. Quando eu me livrei disso, eu pensei o seguinte: a mesma resistência que uma profissão mais bem estabelecida, porque a consultoria de imagem é muito nova, é sobre isso que eu estou falando, né, sobre tempo. Uma profissão muito bem estabelecida tem com a consultoria de imagem, as consultoras de imagem têm com a influência digital, né? Ai, não, mas eu sou consultora de imagem, eu não quero ser chamada de blogueirinha, né? E aí tudo vai depender do seu posicionamento. Então, não deixe a oportunidade passar. Às vezes a gente deixa a oportunidade passar por esse medo de ser confundida. E não. Se a gente se posicionar muito bem, né, tem que ter uma estratégia, e é sobre isso que a gente fala, sobre estratégia de imagem, de comunicação, a gente vai conseguir se beneficiar das duas profissões. Vocês acham que tem que deixar fluir? O que vocês falariam hoje para quem está começando? Né? Pode ser sobre crianças limitantes ou o quê? O que vocês falariam para a pessoa fluir de uma forma natural? Eu acho que assim, vou falar de uma experiência minha também. Eu sou muito comunicativa pessoalmente, né? Facilmente eu faço amizades, crio conexões com as pessoas. Quando eu comecei na internet, com os posts, eu praticamente não aparecia. Eu ainda tenho um receio disso no history, porque eu tinha uma crença de que as pessoas iriam me julgar o tempo todo. É algo que vem enraizado, acho que todo ser humano vem desde criança, né? A gente olhar para o outro e falar assim, olha, né? Eu tinha esse medo. Até agora, né? Eu acabei de comentar com vocês, ainda não caiu minha ficha de ser chamada de digital influencer. Às vezes meu marido fala, por que na tua bio não está consultora de imagem e digital influencer? Porque às vezes você, né? Fala, ai, poxa, é uma crença. A Cris falando agora, olha que engraçado, né? Como as pessoas... Você percebeu, né? Sim. Obrigada, Cris, porque foi isso mesmo, foi uma crença que eu tenho, porque... Agora chega dessa crença. Sim, porque eu acabo sendo, eu sou, né? Sim, você é, sim. Sim, as pessoas, querendo ou não, a gente é. Então, por que ter vergonha, né, Cris? Claro. Então, é uma forma de inspirar outras meninas. Então, é isso. Não ligue pro que as pessoas falam. As pessoas vão falar de qualquer jeito. De qualquer jeito. Falem bem ou falem mal, falem, né, gente? Falem bem, falem mal. Isso vem positivamente, até se a gente for falar financeiramente. Mas também, como vocês falam, vocês influenciam positivamente milhares de pessoas, não só na consultoria de imagem, mas com o estilo de vida de vocês, com uma história da vida de vocês, né? Então, são várias formas de influenciar. Você, Cris, o que você falaria para a pessoa para alguém que está começando, uma consultora que vergonha não paga boleto. Vergonha não paga boleto. Essa é ótima. É claro que cada pessoa tem a sua forma de se comunicar, a sua forma de interagir, a sua forma de influenciar. Nem todo mundo é igual, nem todo mundo precisa fazer provador em loja, nem todo mundo vai divulgar produto, nem todo mundo vai fazer o look do dia. É muito cada pessoa com a sua maneira de se comunicar. A gente aqui mesmo hoje tem uma diversidade imensa de consultoras aqui e cada uma vende seu serviço de uma maneira. Uma vez eu fiz uma mesa redonda aqui em Curitiba mesmo, da última vez que eu vi isso. E cada uma, nós éramos 3 consultoras, uma tinha muito acesso com relação a Instagram, que era eu. A Dani, se eu não me engano, era no boca a boca. E a outra, a Veri, era no site dela. E eu falei, gente, ninguém acessa o meu site. Então, pra você ver que assim, cada pessoa tinha um impacto em uma plataforma muito pesado e que fazia diferença, né, pra quem tava olhando de fora. Então, cada um tem o seu jeito. Isso é fato. Mas o que eu queria deixar aqui é, não deixe a vergonha te impedir de fazer algo que você gosta, ou que você talvez não gosta tanto assim, mas você tá vendo que a oportunidade está surgindo e você tá deixando ela ir embora porque você tem medo de julgamento, né? É isso que a gente fala para os nossos clientes, não ter medo, se expressar, colocar personalidade, ser você mesma, né? Então a gente tem que fazer isso também. Antes de finalizar nosso podcast, eu queria saber qual é o diferencial de vocês. Fran, qual é o seu diferencial como digital influencer e consultora de imagem? Eu acho que na consultoria, o que eu percebi, não sei, falar de nós mesmos é muito difícil. Eu acho que foi a minha forma de comunicação, assim, uma forma muito simples. Foi de acordo com o meu nicho, né, com o meu público, foi o que eu percebi. É isso, eu falei de moda de uma forma muito simples, de uma forma muito acessível. Então, acho que esse foi e é meu diferencial. Então, assim, que todos podemos usar modas, todos os corpos, todas as classes sociais. Eu acho que esse é meu diferencial. Legal, você teve essa percepção, empatia, né, com o seu público, de falar, eu vou falar a língua deles. Sim. Né?
Que bacana. E você, Cris? Eu acredito que eu tenho um jeito fácil de falar também. Eu me considero uma pessoa clara na comunicação, mas de uma maneira também fácil e simples. É um feedback que eu recebo também. E eu acredito que depois que eu me tornei consultora, que foi um processo para mim também, foi um processo de liberdade mesmo. E aí eu consegui colocar a minha personalidade para fora e mostrar para as pessoas que não tem problema usar uma roupa toda rosa, usar uma maquiagem rosa, usar uma saia de tule, usar uma coisa diferente. Porque se aquilo ali faz parte de você, a gente não força nada. A gente faz de uma maneira leve. E aí eu acredito que as pessoas vejam personalidade em mim. Porque elas olham e falam, bom, e engraçado, a maioria dos meus clientes não tem o mesmo estilo do que eu, mas elas olham pra mim e pensam o seguinte, nossa, olha como que ela se expressa e aquilo passa verdade, né? Então eu acho que é muito sobre isso, eu consegui mostrar para as pessoas que eu criei uma forma minha de me mostrar com muita personalidade, né? Uma coisa que pra mim não tem problema, o que as pessoas acham, o que as pessoas veem, né? Que legal. Eu acho que esse é o meu diferencial. Que legal. Eu queria muito agradecer a presença de vocês aqui. Fran, Cris, você aí que está assistindo esse podcast, não deixem de seguir a Fran Almeida e a Cris Azevedo. E lembre-se que dentro da consultoria de imagem você consegue também ser digital influencer. Afinal, todos influenciamos de alguma forma, mas você escolhe se é para o lado positivo ou negativo. Até o próximo podcast. Tchau!